E então, mas passando ao tema de hoje. Na realidade, podemos dizer que a obesidade e o excesso de peso são efetivamente um flagelo da sociedade moderna. Na realidade, dados estatísticos divulgados no passado ano, em 2022, indicavam que em Portugal existia mais de 60% das pessoas que eram obesas ou tinham excesso de peso. Considerando que estas condições de saúde, a obesidade e o excesso de peso estão associadas a inúmeras doenças, nomeadamente doenças crónicas e autoimunes, e que podem inclusive causar a morte. Mas na realidade, se pensas que este problema da obesidade e excesso de peso é algo que atinge apenas pessoas na idade adulta, posso dizer que isso não corresponde à realidade, infelizmente. Cada vez mais temos assistido a que este fenómeno atinja pessoas, neste caso crianças e jovens, a idades muito precoces. Por exemplo, posso-te indicar que uma das classes, digamos, etárias que era igualmente muito visada oscilava entre os 9 e os 16 anos. E isto é altamente preocupante porque afeta claramente as gerações vindouras. Mas não é um fenómeno que atinge só Portugal. Na realidade, isto atinge a população mundial e tem a ver basicamente com dois fatores. Tem a ver com os hábitos alimentares e os hábitos de estilo de vida da população em geral. E porquê é que isto é um fenómeno a nível mundial? Estamos vivemos numa época em que existe muita informação, a informação está disponível de variedíssimas formas. Podemos recorrer, por exemplo, à internet para pesquisar o que quer que queiramos saber sobre tudo. Mas o que acontece é que muitas vezes essa informação é uma informação que é contraditória. E por isso o que acontece é que gera mais confusão e mais dúvidas. E nesse sentido também acabas por ter mais dificuldade em fazeres as melhores escolhas. E o que acontece é que depois tornas-te um alvo, uma presa fácil para as estratégias de marketing e publicidade que são lançadas na comunicação social pelas empresas multinacionais da indústria do setor alimentar. Isto não é só no setor alimentar, naturalmente, mas a predominância é no setor, na indústria alimentar. E, portanto, vai-te condicionar as tuas decisões de compra e levar-te a comprar e consumir alimentos que não favorecem de todo o teu emagrecimento, nem a saúde em geral. E, portanto, na realidade, e apesar de 80% do processo do impacto no emagrecimento estar associado à alimentação, existem, contudo, mais dois fatores que realmente têm também uma intervenção bastante significativa neste processo, no processo de emagrecimento, ou neste caso, no processo de aumento de peso e resistência depois à perda desse peso. Vou então revelar-te quais são os 3 pilares inimigos do emagrecimento saudável. Como provavelmente já estás a adivinhar, um deles tem a ver com a alimentação, mas eu vou começar pelo aquele que talvez seja para ti menos óbvio
e que são as toxinas ambientais. As toxinas ambientais são toxinas que estão presentes no meio ambiente, no ar, na água, mas também nos alimentos que consumimos, nos produtos de higiene e limpeza que utilizamos em nossa casa e nos produtos que utilizamos para os cuidados de higiene e beleza que temos para connosco. E posso dar aqui alguns exemplos de quais são essas toxinas e onde é que estão presentes, do ponto de vista mais detalhado, digamos. Então, uma dessas toxinas é o bisfenol A. O bisfenol A está presente em garrafas e recipientes de plástico, onde guardamos os nossos alimentos, ou no caso das garrafas onde bebemos água, por exemplo. Uma segunda toxina, ou tipologia de toxinas, são os materiais pesados. São químicos que circulam no ar, que estão presentes nos alimentos, na água também, e em diversos produtos de cuidado pessoal. Os fetalatos, uma terceira tipologia, estão presentes em produtos de cuidado pessoal também, como perfumes e vernizes, e igualmente em detergentes, nos detergentes que utilizamos correntemente em nossa casa. Os parabenos estão presentes em produtos para o banho, gel de banho, entre outros, como shampoos também. E uma última tipologia de toxinas são os pesticidas, herbicidas e inseticidas que estão presentes genericamente em alimentos que não são de natureza orgânica, portanto, não são orgânicos. E podes tu perguntar porque é que, de facto, estas toxinas ambientais têm um impacto tão negativo no processo de emagrecimento saudável. Então, eu digo-te que o motivo prende-se com o facto de serem disruptores hormonais, ou seja, estas toxinas vão desregular as tuas hormonas, nomeadamente a hormona da fome, que é a grelina, e a hormona da saciedade, que é a leptina. E o que é que isto impacta? Significa que te faz comer mais, e por outro lado, por não conseguirem ser metabolizadas, elas acabam por ser acumuladas nas nossas células adiposas. E, portanto, por esta via acabam por potenciar, digamos, o aumento de peso, a obesidade e a obesidade. Um segundo inimigo do emagrecimento saudável prende-se com o estilo de vida, hábitos de estilo de vida. Na realidade, os principais, há muitos hábitos de estilo de vida, naturalmente, que podem impactar, mas vou-te aqui indicar 3 que são, de facto, aqueles que têm particular relevância. Olá, Tita, bem-vinda. O primeiro é o sono, e neste caso a má qualidade do sono. O sono é aquele elemento que impacta literalmente todas as funções do teu corpo. E, portanto, um sono recorrente de má qualidade é muito prejudicial à tua saúde nos mais diferentes domínios. Mas no que diz respeito ao tema de hoje, a obesidade e o excesso de peso, o que impacta mais, digamos, aquilo que tem maior impacto é porque também, mais uma vez, vai desequilibrar as tuas hormonas, mas neste caso não tem a ver com as mesmas hormonas, naturalmente, das toxinas.
e aumenta, digamos, o teu apetite, e o teu apetite mais concretamente por alimentos mais calóricos. Por outro lado, também diminui a queima de calorias. E é por essa via que, de facto, é um inimigo do emagrecimento saudável. Um segundo ponto é o excessivo sedentarismo. Muitos de nós, eu sei que a nossa vida é tão atarefada, mas tão atarefada ao longo do dia, que muitas vezes quando chegamos a casa a nossa vontade é mesmo atirar-nos para o sofá ou sentar-nos numa cadeira para descansarmos, apesar de durante o dia muitos de nós já passarem o tempo todo sentados, mas enfim. Portanto, a tentação, olá Natália, bem-vinda. A tentação para o sedentarismo é enorme. E a resistência de ir ao ginásio ou de ir correr para a rua ou fazer qualquer outro tipo de exercício, mesmo em tua casa, é realmente grande. É uma resistência grande. Mas devo-te dizer que é algo que é, de facto, muito recomendado por vários motivos. Resista ao sedentarismo, por favor, e convido-te a praticar todos os dias algum exercício físico, nem que seja uma caminhada. Então, na realidade, o exercício físico, entre muitos outros benefícios, reduz o açúcar no sangue e ajuda, portanto, a regular a produção de insulina e aumenta a sensação de bem-estar e saciedade. Portanto, é recomendável mesmo. Um outro ponto que eu te queria chamar a atenção tem a ver com o stress. Todos nós passamos por momentos de stress que, se forem situações pontuais, são um fator que nos permite, inclusive, aprender e evoluir, mas na realidade aquilo a que eu me refiro é ao stress crónico, aquele stress recorrente do qual tu não tens a possibilidade de ir recuperando com períodos de quebra, de intervalo, de descanso, de relaxamento, enfim. E esse stress crónico impacta no emagrecimento saudável, porque o stress crónico conduz à produção excessiva de cortisol. E o cortisol está na base da fome emocional e da tendência para comer demais os alimentos errados. Portanto, incidir-se a tua escolha em alimentos que são muitas vezes processados ou ricos em açúcares, enfim, aqueles que de alguma forma tu te sentes reconfortada ao comê-los, embora façam um mal terrível. E esse conforto é um conforto muito pontual, porque depois acabas por sentir os impactos negativos. E pronto, e estes eram os temas que eu te queria falar relativamente ao inimigo número 2, que é o estilo de vida. No que diz respeito ao inimigo número 3, é a alimentação, como já terias com certeza adivinhado, que é o mais óbvio quando falamos em emagrecimento saudável. Então, como impacta? Se comeres muitos alimentos ricos em açúcares, em gorduras hidrogenadas e trans, hidratos de carbono simples, processados e fast food, bem como outros alimentos pró-inflamatórios, como é o caso do glúten e laticínios, mais concretamente o leite. Para além disso, o facto de não comeres ou comeres em quantidades reduzidas proteínas de boa qualidade, boas gorduras, vegetais e legumes. Um outro fator, para além daquilo que comes, é a altura em que comes. Eu sei que nós crescemos, se calhar desde que tens memória, que ouvias os teus pais, eventualmente, ou as pessoas com quem contactavas de forma mais próxima, dizerem-te que deverias de comer muitas vezes ao longo do dia e comer pouco de cada vez.
Mas na realidade nós precisamos, e há muitos estudos que o comprovam, precisamos de separar ao longo do nosso dia os momentos em que comemos, e comemos até nos saciarmos, dos momentos em que não comemos e que, portanto, o corpo tem a possibilidade de se focar noutras tarefas que não a digestão, e que são basicamente funções de reparação e de eliminação de toxinas, de células mortas, enfim, um conjunto de funções que só podem ser executadas pelo nosso corpo quando o nosso corpo não está focado no processo digestivo. Então, no que diz respeito à alimentação e aos maus hábitos alimentares, neste caso, de que forma impacta negativamente no emagrecimento saudável? Então, impacta porque aumenta os níveis de glicémia e a produção de insulina. A insulina, que é a hormona da acumulação de gordura, inflamam estes alimentos, inflamam o nosso corpo, e para além de ter este impacto no que diz respeito ao emagrecimento, ainda diminui os nossos níveis de energia. E estes, na realidade, são os 3 inimigos do emagrecimento saudável. Recapitulando, as toxinas ambientais, o estilo de vida, hábitos de estilo de vida que não são favoráveis, digamos, ao emagrecimento, que são a má qualidade do sono, o excessivo sedentarismo e o stress crónico, e por último, a alimentação. Deixa-me contar-te agora um pouco também do meu percurso e da forma como eu também passei por estas e ultrapassei, digamos, estes 3 inimigos do emagrecimento saudável. Eu neste momento tenho sensivelmente 54 quilos, tenho 1,67 m e, portanto, estou muito próximo do meu peso ideal, ou estou mesmo no meu peso ideal, e sinto-me muito bem em termos de energia e a nível de saúde. Não tenho qualquer queixa, nem tomo medicação, mas não foi sempre assim. Houve uma altura da minha vida em que eu estava com excesso de peso, tinha mais 15 quilos do que era suposto, e foi uma altura complicada, com inúmeros problemas, quer ao nível da minha autoestima e da minha confiança, mas também em termos de saúde, pois tinha imensas queixas, imensas situações, como por exemplo dores de cabeça, problemas digestivos, tinha muitas cólicas, tinha problemas de diarreia, tinha dores articulares várias, sentia um cansaço recorrente enorme, porque apesar de dormir, e o dormir também era, mas já te vou contar, não vou dizer já. Era de facto um conjunto de fatores que me punham muito para baixo, e foi uma altura muito complicada da minha vida. Eu consultei diferentes especialistas, fiz vários exames para tentar despistar o que é que estava na origem de todos estes sintomas, todos estes problemas, mas não consegui de facto encontrar apoio junto desses especialistas, e tive que, como se costuma dizer, fazer-me ao caminho e procurar pela minha via, buscando informação e testando e fazendo inúmeras experiências até chegar a uma conclusão. Demorou imenso tempo, demorou mesmo muitos anos, e na realidade, ao contrário, provavelmente,
de algumas pessoas, ou da maior parte das pessoas, a alimentação não foi o meu principal tema. Aliás, foi por aí que eu efetivamente comecei. Foi introduzindo algumas alterações na minha alimentação, e isto também decorria do facto de ter detectado algumas intolerâncias alimentares, que na realidade era o que estava na base de muitos destes meus sintomas, como por exemplo os problemas digestivos e esse tipo de sintomas. E portanto eu fui introduzindo, fui retirando alguns alimentos dos meus hábitos alimentares, da minha dieta corrente, e fui conseguindo efetivamente melhorar, melhorei mesmo, eu diria que totalmente. É muito pontual agora sentir algum desconforto, e isso normalmente acontece quando, em altura de festas, por exemplo, como por exemplo aconteceu no final do ano, não é? Natal, que nós acabamos sempre por nos sentir entusiasmados com a presença dos familiares ou de amigos, e enfim, e acabamos por também incorrer em alguns excessos. Eu não sou exceção. De facto, eu sou exatamente como tu. Também às vezes se dá a tentação, mas o impacto depois não se faz esperar. De qualquer modo, a vantagem é que eu já sei o que é que eu preciso de fazer para voltar novamente ao caminho certo, e é isso que acontece passados alguns dias, ou 1 ou 2 semanas, enfim. Mas como estava-te a dizer, de facto a alimentação não foi efetivamente um tema para mim. Eu fui ajustando, fui percebendo exatamente onde é que quais as alterações que eu tinha que realizar, e o impacto foi realmente muito, muito grande. No que diz respeito ao estilo de vida, aí sim eu tive alguns desafios. Também não foi ao nível do exercício físico, embora tenha oscilado aqui um bocadinho. Pronto, como digo, não sou mesmo diferente de ti. Tive várias vezes inscrita em ginásios e comecei a fazer exercício físico com alguma regularidade, mas depois, ou porque os filhos eram pequenos e precisava de os ir buscar, ou por qualquer outro motivo, ou porque era inverno e estava a chover, enfim, o que acabava por acontecer é que a motivação ia decrescendo e depois acabava por abandonar. Mas já há bastantes anos que eu tenho uma prática de exercício físico recorrente e permanente, e diria que todos os dias, ou quase todos os dias, faço algum tipo de atividade física, umas vezes em ginásio, mas outras vezes fora de ginásio, nem que seja com um passeio ou com outro tipo de atividade física que na altura se proporcione, por exemplo, até com familiares, por exemplo. O meu maior desafio foram 2, digamos. Foi o sono. O sono foi algo que eu tive alguma dificuldade em regular, e isso está associado ao segundo tema, que era o stress. Vá lá, o trigger, portanto, aquilo que despoltava os meus problemas de sono eram mais temas de stress e de ansiedade, dos quais eu sofria e ainda sofro um pouco de vez em quando, em alturas de maior pressão, pois todos nós passamos por alguns períodos de pressão. Mas isso depois impactava o meu sono. Eu tinha imensa dificuldade em adormecer e acordava muitas vezes durante a noite, muitas mesmo. Isso também os meus problemas de sono também tiveram a ver com um período que também acabava por ser um stress, após o nascimento do meu filho, em que eu tinha que prestar apoio ao
meu filho, não é? Ele dormia muito mal e, portanto, eu acordava com muitíssima frequência. Eu diria que eu quase não dormia e isso também teve impacto depois nos meus hábitos de sono, alterou o meu ritmo circadiano também, e esse foi um tema que eu tive efetivamente que resolver, foi posterior, digamos, ao tema da alimentação, mas que também consegui regular e hoje posso dizer que durmo sem problema 8 horas por noite, às vezes até um pouquinho mais. E quando acordo sinto-me completamente recuperada, que era algo que nunca acontecia, eu acordava cansadíssima sempre. Quanto ao stress, o stress foi realmente algo que eu tive que trabalhar mais intensamente, recorrendo a práticas de meditação, a outros, até mesmo a atividades físicas que induzem o relaxamento, e muitas outras, estando, por exemplo, cuidando dos meus momentos de lazer com a família, que também induzia o relaxamento, e muitas outras técnicas que agora não são, digamos, o âmbito desta live, mas que também conseguiram, de alguma forma, controlar este fenómeno do stress e da ansiedade em mim. No que diz respeito às toxinas, as toxinas foi a realidade que eu me apercebi, digamos, em último lugar, e tenho vindo a fazer esse caminho. No que diz respeito, por exemplo, às toxinas presentes nos alimentos, opto e tenho optado sempre que possível por alimentos orgânicos. Procuro olhar sempre para as embalagens dos produtos que compro, quando compro produtos em embalados, não é? Em superfícies comerciais. Procuro fazer em casa a maior parte das minhas refeições e quando tenho que me ausentar, transportar, digamos, snacks ou algo que me permita comer se sentir fome e estiver fora de casa, isto para não me sentir tentada a consumir alimentos menos favoráveis ao emagrecimento ou à manutenção do peso. E basicamente no que diz respeito às toxinas presentes nos alimentos, essa tem sido a minha estratégia e é uma estratégia que tem resultado. No que diz respeito aos produtos que utilizo em casa, quer seja de higiene e limpeza, quer seja para cuidado pessoal, tenho também optado pelas situações que que são menos tóxicas, nomeadamente no que diz respeito aos detergentes ecológicos. Inclusive, devo-te dizer que comecei a fazer alguns detergentes em casa e posso dizer que das situações que já experimentei, são altamente eficazes, ficam bastante acessíveis e têm a grande vantagem de não te expor, de reduzir neste caso o meu grau de exposição a essas toxinas. Acho que é uma opção que é excelente para esse fim e também para o ambiente de uma forma geral, também é altamente benéfico. E no que diz respeito às toxinas presentes no ar e na água, nomeadamente no que diz respeito à água, no ar é um pouco mais difícil, de facto, fugir a essas toxinas. Aliás, não é de todo possível eliminar completamente a nossa exposição a todo o tipo de toxinas. Na realidade, já foram identificadas mais de 120 mil
toxinas presentes no meio ambiente com as quais nós contactamos diariamente. A ideia aqui é sempre reduzir essa exposição, nunca eliminar na totalidade, porque isso, como te digo, é virtualmente impossível. Mas no que diz respeito à água, tenho optado ou pela água filtrada, não é? Ou pela água engarrafada quando a filtrada não é viável. Mas estas são as opções em detrimento da água, daquela água corrente da torneira, digamos, como é habitual designarmos. No que diz respeito ao ar, aquilo que eu te posso eventualmente recomendar é que estejas sempre que possível, ou o mais possível, em contacto com a natureza e que tentes também, na medida do possível, afastar-te de zonas mais poluídas, pronto, e onde o nível de tóxico, digamos, é mais elevado. E é de facto essa, digamos, a minha estratégia no que diz respeito às toxinas. Neste caso, como te digo, e naquilo que diz respeito aos produtos que utilizo em casa, estou em processo de aprendizagem para realizar, esse é o meu objetivo, não sei, já o tenho comentado várias vezes, não sei se será já do teu conhecimento, mas um dos meus objetivos para este ano é passar a utilizar detergentes totalmente produzidos por mim, na minha casa. Aconselho-te a fazeres uma pesquisa, inclusive na internet, e a ver o tipo de receitas que há para utilizar na produção deste tipo de produtos e vês como são simples e rápidos de fazer e super económicos e quem sabe experimentares. E pronto, no contexto do tema de hoje, basicamente, estes são os 3 inimigos do emagrecimento saudável. E o que eu tenho para te dizer, para além do que já referi, é que se por acaso sofres de obesidade ou tens excesso de peso, e considerando os impactos que estas condições de saúde têm a nível físico, mas também a nível mental e emocional, é absolutamente crítico que rompas com este ciclo vicioso. E para isso precisas de mudar os teus hábitos alimentares e de estilo de vida. E esta é, digamos, a forma de evitares continuar, digamos, no percurso rumo às doenças crónicas e autoimunes. E podes-me dizer, mas é tanta coisa, é mesmo tanta coisa que eu não sei por onde começar, é muito difícil, tenho pouco tempo, fica muito caro, enfim. É verdade que existem inúmeros argumentos que tu podes utilizar para evitares iniciar este percurso, mas aquilo que eu te posso dizer é foca-te. Foca-te naquilo que tu pretendes atingir, quais são os teus objetivos, e neste caso, por exemplo, de perda de peso, e nos teus sonhos, naquilo que tu ambicionas para ti no futuro, em termos de saúde, em termos de imagem, de corpo, o corpo que tu gostarias de ter, a forma como tu gostarias de te sentir, e focaste nesses aspectos, naquilo que tu pretendes, naquilo que são os teus sonhos. E depois dás um passo de cada vez, todos os dias um pequeno passo. E se tiveres um processo, um sistema que possas seguir com este passo a passo, com um cronograma
e te rodeares das pessoas certas que te possam apoiar, que estejam alinhadas com este teu propósito, então eu diria que não há como falhar. Mas de qualquer modo, dito isto, de qualquer modo, o que eu quero dizer é que, reunidas estas condições, é simples, mas não é fácil. Haverá alturas, com certeza, que irás duvidar, se consegues, duvidar da tua força de vontade, duvidar do método que estás a seguir, se deves ir para este lado, se deves ir para aquele, enfim. Perguntas-te se vale a pena, porque há algum sacrifício, digamos, associado a todo este processo, há algum um processo de adaptação que por vezes também tem os seus avanços e recuos. E eu não quero iludir-te com ideias ou frases que sugerem que as coisas acontecem por magia ou por obra do divino. Isso não vai acontecer. Mas eu acredito, sinceramente acredito, que nesta comunidade que eu criei encontrarás inspiração e força para iniciares este percurso e manter-te fiel àquilo que é o teu propósito. Encontrarás pessoas que estão alinhadas com esse propósito, que querem o mesmo que tu, e que te podem apoiar e motivar nesses momentos em que te sentes com mais dúvidas e com menos força de vontade. Por isso, espero continuar a ser merecedora da tua confiança e estou ao teu dispor também para te ajudar a percorrer esse caminho. E hoje este era o conteúdo que tinha para partilhar contigo e que espero que tenha sido útil. Estou muito grata por estar desse lado e peço-te já agora o favor de partilhares este vídeo com familiares ou amigos que possam necessitar de conhecer esta informação, para que também eles possam melhorar a sua condição de saúde e evitar estes inimigos do emagrecimento saudável, alcançando eles próprios também os seus objetivos e os seus sonhos. Então, até breve.